Haja polêmica nesse tarde de futebol, né, gente? Ontem, em Goiânia, empate 1-1, Goiás e Cruzeiro pela Série B. Você viu o gol do Goiás? Você viu? Porque o VAR não viu, não. Luxemburgo estava emocionado ali ou alguma coceira ali na vista? Que emocionado o quê, Rogério? Esfrega o zóio aí, Luxemburgo. Esfrega de novo. Esfrega mesmo, porque na hora ninguém viu. Quem tem que observar isso é o VAR e chamar a atenção do árbitro. O VAR está para ver as irregularidades que o árbitro não pode perceber. E você, conseguiu ver a irregularidade no gol do Goiás? Calma, daqui a pouco a gente volta nessa polêmica. Isso porque depois de 9 dias sem jogar, o Cruzeiro foi a Goiânia para enfrentar o Goiás. O único lance foi esse chute de fora da área do Goiás. A batida pra fora, no chute do Aleph Manga. No segundo tempo, o Luxemburgo colocou o Thiago no lugar do Rafael Sobis. E deu bom. Os engraxados, pode caprichar no brilho da chuteira aí, porque o gol foi bonito. O Elton Ney passou muito bem pela marcação, o Thiago tá do outro lado, correu frente a frente com o goleiro, bateu pro gol! Gol do Cruzeiro! Cada um na sua especialidade. O Elton Ney driblando e correndo. Thiago se posicionando pra... Na saída de bola, é aí que tá o detalhe. Mostra lá, ô, da edição. Olha só o posicionamento do Diego quando o Nicolas recolocou a bola em movimento. E o árbitro Jean-Pierre estava na mesma linha e não viu. Na saída de bola, nós conseguimos ver que havia um jogador do Goiás no campo do Cruzeiro. Se o jogador está no nosso campo, não pode ser dada a saída com o jogador do nosso campo. Então eu acho que o VAR errou, como vem acontecendo. Tá no livro de regras do futebol. Olha lá, ó. Regra 8. Em todo tiro de saída, todos os jogadores, exceto o jogador executante do tiro de saída, devem encontrar-se na própria metade do campo. O tiro de saída deveria ter sido repetido. Aí eu te pergunto, e o VAR? Não viu nada. O jogo seguiu e o Cruzeiro ainda teve uma boa chance com o Claudinho. Defesaça do Tadeu, né? E ó, nem adianta esfregar os olhos, viu, Luxa? Ficou nisso. Não teve mais gol e nem revisão do lance polêmico. Final 1-1 em Goiânia. Outro empate. Cruzeiro colecionando empates. Henrique Fernandes aqui no estúdio. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, Maurício. Um abraço. Aqui, vamos ver a tabela da Série B, porque o Cruzeiro parece que fincou os dois pés ali na 14ª posição. A gente vai ver com 26 pontos. São 11 empates na Série B. O Cruzeiro deixou de somar 22 pontos. E teve essa polêmica ontem, né, Henrique? Mas os empatezinhos tiraram o time da zona de rebaixamento, pelo menos. E esses dois últimos foram empates até aceitáveis contra times que estão no G4. Então, acho que, olhando o campeonato de uma forma geral, os empates não foram tão ruins. Esse, infelizmente, com polêmica, né, Maurício? Pois é, a culpa foi de quem, Henrique? Pra mim, a culpa é principalmente do VAR, do árbitro de vídeo. A gente tá vendo a imagem frisada aqui do Diego lá em cima, ó. Já tá no campo de ataque, não pode isso. A gente viu... A bola foi justa pra ele. A gente viu que a regra é muito clara. O gol do Goiás sairia com ele... houve alguma vantagem? Houve, porque é o início da posse. Isso está previsto no regulamento do VAR. O VAR teria que ter chamado o Jean-Pierre para fazer essa revisão. Há outros problemas. A bola, por exemplo, do Brock, ele foi mal afastada. Ela voltou rápido para a área e o Goiás empatou o jogo. O zagueiro tem que saber dar chutão ali. Tem que saber dar chutão. O Brock é bom em chutão. Ele errou uma jogada que ele domina normalmente, né, Maurício? Mas teve evolução também, né, Henrique? O Wellington nem tem ido bem. Exatamente. No jogo de ontem, especificamente, o Ney fez um papel um pouco diferente. Ele veio por dentro, ele jogou como um segundo atacante. Olha como ele serve bem o Thiago. O Thiago dá a cavadinha também, foi perfeito na definição. Mas o Wellington Ney, a gente deve ver mais vezes ele jogando como esse segundo atacante perto do centroavante. Foi algo que o Luxemburgo falou que deu muito certo no treino dessa semana, que ele aplicou no jogo e que a gente deve ver seguidamente em outras partidas. E não é novo pro Wellington Ney, não. Ah, não? Separei aqui um gol marcado por ele em 2012 contra o Galo, contra o Atlético no Independência. Foi um jogaço, foi 3-2 Atlético esse jogo. Olha como o Wellington Ney joga centralizado, recebe a bola do Fred, melhor fase da carreira dele, 2012, o Fluminense campeão brasileiro. Então a gente deve ver mais vezes ele fazendo isso. Só que tem que entrosar o Wellington Ney com o centroavante do Cruzeiro, que está voltando para o próximo jogo, Marcelo Moreno. Foi testado o Sobis ontem, o Thiago foi bem, mas o Moreno, para mim, é o dono da posição. Se houver entrosamento com o Ney, pode nascer uma dupla de ataque bem interessante. Perfeito, Henrique Fernandes. Muito obrigado. Análises sempre... Obrigado eu pelo espaço, sempre, Maurício. É um prazer. Vamos, Cruzeiro!
Ontem na Serrinha, 1 para o Cruzeiro, 1 também para o Goiás. O Cruzeiro abriu o placar com o Thiago aos 18 minutos do segundo tempo. Elvis empatou logo na sequência, aos 20. Detalhe que essa diferença de 2 minutos só por conta, talvez, da comemoração do Cruzeiro, da consulta do árbitro ao VAR. Porque foi justamente na saída de bola do Goiás tivemos o gol do Elvis. E este gol, detalhe, irregular. O atleta do Goiás estava à frente da linha do meio de campo no momento da saída de bola. Deveria ter sido revisado pelo VAR e anulado. Não foi. Cruzeiro fica no empate com o time esmeraldino. Vamos repercutir mais desse resultado contigo. Chega mais um abraço. Boa tarde, Arthur Moraes. Boa tarde, Léo Campos, companheiros. Alô, Nação Azul. Claro que pelas circunstâncias, mais um resultado, mais um empate com sabor amargo. O Luxemburgo continua invicto no comando estrelado, 7 jogos, agora 3 vitórias e 4 empates. Você disse bem, Thiago abriu o marcador, belo gol. Elvis, 2 minutos depois empatou, mas teve 1 minuto e meio de paralisação, checagem, né? Aquele negócio todo, o árbitro aguardando aí o VAR no centro do gramado, o gol confirmado e depois teve essa bolha de novo do VAR no gol do Goiás de forma irregular. Daqui a pouco até com o Lério Gustavo a gente aborda mais detalhadamente isso. Mas o resultado a gente traz, e ninguém melhor do que ele, o técnico Vanderlei Luxemburgo, e o que de principal ele destacou na sua entrevista coletiva, avaliando este confronto com o Goiás, o resultado, e comentando sobre o posicionamento de Wellington Nem. Também começa explicando a escolha de Rafael Sobis para substituir Marcelo Moreno. Eu sempre respeito muitas perguntas, né? E por que você fez aquilo ou não fez? Se eu tivesse entrado com o Thiago, depois seria por que você manteve o Thiago, né? E não trocou. Eu olhei o adversário, achei que eles iam abafar a gente, como eles jogam com 8 jogadores, 2 zagueiros ficam bem espaçados, distantes. Então o Rafael Sobis é um jogador que pode sair e dar um tapa na bola e achar alguém. Só que eles não fizeram isso, eles respeitaram o Cruzeiro, não jogaram exposto como eles jogaram contra as outras equipes, nós analisando um tape, né? Então a gente trabalha em cima daquilo que a gente analisa. Tanto é que no segundo tempo eu fiz as mudanças em função daquilo que eu estava observando no jogo e nós crescemos de produção e poderíamos ter conquistado a vitória, né? E a outra que você falou do Wellington Nem, eu já falei anteriormente, né, que o Wellington Nem por dentro ele é agudo, é uma opção muito boa. Vamos ver como é que a gente vai fazer agora. Luxemburgo, Arthur Moraes, gostaria que você já pudesse fazer uma prévia desses 2 jogos que o time terá pela frente numa nova casa contra Ponte Preta e Operário. E o que você já sabe ou tem de informações dessa Arena do Jacaré em 7 Lagoas? O Cruzeiro só mudando de casa para ter a presença do seu torcedor no estádio. Naturalmente que você foi favorável e deu o seu aval para essa decisão, não? Arthur, um abraço. Claro, eu fui consultado pela parte técnica e o campo não estava em condições muito boas, mas foi para lá uma equipe contratada da empresa e está lá desde que nós aprovamos, está lá trabalhando, e o estado do gramado hoje é bem melhor. Nós já temos as fotos, temos as informações, está bem melhor. E aproveitar a sua fala, e que eu prefiro 6 mil torcedores lá na Arena do Jacaré, né? Do que no Mineirão grande, né? E além de tudo vazio, sem ninguém, porque está proibido ter torcedor. Então a convocar o torcedor para que lotem lá o estádio e que possa participar com a gente, sendo centroavante da equipe. Nós temos 2 jogos em casa, depois temos fora, depois temos outro jogo em casa. Quer dizer, então acho que é um momento que a gente tem que evoluir, e nós temos 10 equipes aí que nós temos que conquistar a vitória. Eu não vou falar as equipes, eu já conversei com os jogadores e vamos preparar para jogar em casa bem contra uma equipe que está com 25 pontos, nós temos 26 pontos, que é a Ponte Preta, que vem evoluindo, vem crescendo, e nós temos que ter a paciência de jogar um jogo sem ficar vulnerável, sem querer partir para ganhar de qualquer maneira, jogar 90 minutos e ganhar o jogo, mas convocar o torcedor
torcedor para comparecer e ser o torcedor ajudando a equipe, participando com a equipe, entendeu? Nós vamos precisar disso. As pessoas estão aí meio, né, pessimistas, né? Mas nós, dentro do resultado do CRB e do Goiás, são resultados que a gente entende que poderíamos até ter ganho os 2 jogos, nós tivemos mais volume, tivemos mais próximo do gol. Então existe uma evolução da equipe. E vamos convocar o torcedor para ser o centroavante. Vai ser importante essas 6 mil pessoas que vão no estádio poder realmente ajudar a equipe do Cruzeiro. Pois é. Este é o Vanderlei Luxemburgo para avaliação já de Lélio Gustavo. Vamos lá. Lélio Gustavo. Resultado: Lélio Gustavo. Não foi Thiago, e sim Rafael Sobis, o escolhido do técnico Vanderlei Luxemburgo. E o treinador fazendo uma nova matemática: 10 vitórias, 6 empates. Ele ainda continua com o discurso de acesso, seu Lélio Gustavo. Um abraço, Arthur, Léo Campos, amigos ligados no Super FC primeira edição. Olha, até o Luxemburgo cita aí os 2 últimos resultados do Cruzeiro, né? Realmente não é um problema você empatar com o vice-líder e com o 3º colocado. O problema é que o Cruzeiro perdeu muitos pontos, né? Para equipes que a gente sabe que elas não vão disputar o acesso para a primeira divisão na próxima temporada. É o chamado atraso que até um ouvinte falou agora há pouco durante o Barba, Cabelo e Bigode. Mas o Luxemburgo, ele tem que ter esse discurso, Arthur. Ele não pode jogar a toalha ainda. E ele vai buscar aí essas vitórias, esses pontos, né, que o Cruzeiro tem para disputar. Agora, eu faço a seguinte pergunta. Ontem o Cruzeiro, ele disputou o quê? Seu 22º jogo, é isso, Léo? Sim. É isso, né? Isso. Foi um jogo válido pela 22ª rodada. A gente se confunde porque, ao mesmo tempo, nós tivemos a abertura da 23ª rodada, onde o Cruzeiro terá pela frente a Ponte Preta. Como é que é, Léo? Coisa de louco eu tô falando aqui. O futebol brasileiro é isso. A 22ª rodada nem tinha terminado e antes já tinha começado a 23ª. É coisa de maluco. É coisa de maluco. Então, Arthur, você pega aí, o Cruzeiro terá pela frente 16 jogos, mas até hoje, em 22, ele ganhou 5 vezes. Então é difícil de acreditar que ele vai ganhar 10 partidas em 16. Sabe, esse é que é o grande problema. Chance para ganhar os jogos o Cruzeiro tem tido, mas ele está sendo competente? Não está. Ontem, aliás, na minha opinião, foi o pior jogo sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo. Você pega ali a lesão do Bruno José no início do jogo, ela prejudicou, já que o Bruno José até então era o jogador mais participativo do ataque do Cruzeiro, e entra muito mal ontem o Marcinho, que é um jogador que a gente já até cobrou aqui uma titularidade para ele. Mas no segundo tempo entra o Thiago, faz o gol, o Wellington nem subiu de produção também durante a partida, aliás, né, na minha opinião, foi o melhor jogador do Cruzeiro no jogo, mas um resultado insuficiente. Ontem tinha que vencer mais uma vez, porque agora o Cruzeiro sempre vai jogar pressionado para buscar os 3 pontos, Arthur. Thiago ou Rafael Sobis? Você vai dar uma cornetada no Luxemburgo pela decisão tomada ou não? Ele explicou aí os motivos, mas pelo que vinha apresentando o Thiago, ele tinha que ter dado continuidade ao futebol do Thiago. Sim, o Rafael Sobis, ele pode colocar o atacante, um outro atacante, na cara do gol. Mas o Rafael Sobis está muito mal, Arthur. Não era para o Luxemburgo ter colocado desde o início o Rafael Sobis. Ontem, na minha opinião, errou na escalação. Tá vendo, professor? A opinião do melhor comentarista, Lélio Gustavo, mas que é fã do seu trabalho, pode ter certeza disso. E vamos para os destaques finais, começando pelo Cruzeiro. A última do Cruzeiro, qual é, Arthur Moraes? A última do Cruzeiro, reapresentação esta tarde na Toca. Marcelo Moreno joga pela seleção boliviana amanhã, chega, mesmo que de madrugada de sexta para sábado, vai concentrar
e ficar no banco de reservas. Foi o que revelou o técnico Vanderlei Luxemburgo durante a coletiva após o empate de ontem com o Goiás, 1-1 na Serrinha. E a preocupação, né, com o Bruno José será também reavaliado nesta quarta-feira, Léo.